Ele agora direto no gráfico semanal do Bitcoin, a gente pode perceber que a ação de preço ela não tem só se mantido acima de 20 mil dólares, como também a gente pode perceber que as nossas velas têm se mantido acima dessa linha de tendência ascendente, o que é um ponto positivo, mas para mim aqui o ponto mais interessante não é apenas o respeito dessa linha de tendência ascendente, mas principalmente essa linha de tendência ascendente que a gente tem aqui no nosso MACD e vem seguindo exatamente aquelas projeções que a gente tinha comentado há vídeos atrás de que possivelmente aquela pressão vendedora que a gente vem observando desde o início ali de 2022 esteja perdendo força. Outro ponto que também traz essa ideia aqui no MACD é exatamente o fato dessa linha azul não estar tão mais para baixo, ou seja, apontando muito para baixo, a gente começa a ver que uma reversão, e o que a gente gostaria de ver aqui é esse cruzamento da linha azul passando por cima da linha vermelha, e caso essa linha vermelha mantenha a tendência desse movimento, é questão de tempo para que a gente veja isso. Outro ponto muito interessante que a gente vinha comentando nessa análise semanal era o possível respeito, e no caso, resistência, que a média móvel de 200 períodos ofereceria para a nossa ação de preço. E, dito e feito, vou botar aqui a média móvel de 200 períodos, a gente pode perceber que durante essa semana do dia 4 de julho, a nossa reação de preço parou exatamente a nível de dólar aqui bem em cima da média móvel de 200 períodos. Como eu já disse algumas vezes, caso a gente tenha a intenção de sonhar aqui numa continuidade de bull run, numa reação do mercado cripto, é importante que a gente consiga fazer essa passagem acima da média móvel de 200 e que posteriormente, caso a gente tenha movimentos de correção, afinal o mercado ele é feito de impulsos e correções, a gente encontre suporte aqui em cima da média móvel de 200 e não passe abaixo dela novamente. Mudando a página, família, passando rapidamente por notícias importantes do mercado cripto, que não necessariamente têm a ver com Bitcoin, mas mostram que a revolução está seguindo o seu caminho. Então, Santander, o maior banco da Espanha, realizará a cerimônia de premiação digital no metaverso. E aqui no caso, a minha intenção, o ponto interessante, não é focar na cerimônia de premiação do Santander especificamente, mas entender o movimento de grandes empresas, como elas estão vendo o metaverso, será que elas estão abraçando, será que elas estão entrando nesse mercado? Então, como vocês já sabem, a gente já viu movimentos de outras grandes empresas entrando em metaverso, entrando no mercado das NFTs, e essa ação do Santander só engrandece mais esse movimento. É verdade, não torna ele imparável, não torna ele uma certeza, mas quanto mais grandes empresas a gente tiver utilizando esse espaço que foi promovido, mal ou bem, pela revolução das blockchains, no final das contas, isso é sempre bom para todo o ecossistema. Além disso, temos diretamente da Rússia, ministro das Finanças da Rússia apoia a legalização de transações com stablecoins. Mais uma notícia que no final das contas não tem o enfoque na ação específica da Rússia, e sim o fato de você evidenciar uma grande potência mundial como a Rússia, que está possivelmente entre as top 4 nações mais poderosas do mundo, interessada em adotar essa tecnologia e, mais que isso, trazendo os holofotes para esse tipo de assunto. E olha que interessante, esse comentário que foi feito pelo chefe do Departamento de Política Financeira do Ministério das Finanças, foi feito enquanto ele participava de uma discussão na Semana Criativa Russa intitulada como A Influência da Web3, Nova Era da Internet da Confiança, como um questionamento. Eu confesso, eu não sou grande fã da Rússia nem das ações recentes dela envolvendo principalmente a Ucrânia, só que mesmo assim eu não posso deixar de considerar a relevância de uma potência mundial como a Rússia estar interessada não só em stablecoins, mas essa discussão em relação ao Web3 e a nova fase da internet. Diretamente para uma análise on-chain do Cardano, Sentiment Feed diz aqui que os endereços de tubarões na rede do Cardano começaram a ficar ativos e, além disso, as maiores baleias da rede, se não estão acumulando mais, no mínimo, pararam de vender. Aqui ao lado, logo atrás da minha imagem, vocês não estão vendo, mas eles dizem que carteiras de 10 mil a 100 mil unidades de Cardano voltaram a acumular. Eles adicionaram coletivamente mais de 79 mil tokens de Cardano nos últimos 30 dias. E, somado a isso, você vê também o comportamento de baleias que eu disse, que são carteiras de 100 mil unidades até 10 milhões de unidades. Esses jogadores pararam de dumpar, ou seja, vender os seus tokens. Do outro lado, voltando agora para o nosso papo de Bitcoin, os tubarões de Bitcoin acumularam 52 mil unidades de Bitcoin
nas últimas 5 semanas. E, segundo o Sentiment, agora eles estão holdando, ou seja, segurando as suas moedas, assim como eles fizeram lá atrás, em janeiro de 2022. Então, a gente pode observar aqui que essa linha vermelha é como essas carteiras estão se comportando. Então, quando a gente vê essa linha abaixar, significa que os grandes players estão vendendo os seus tokens, ou seja, vendendo os seus bitcoins. Essas barras verdes, que se assemelham muitas das vezes às nossas barras de volume no nosso gráfico do TradingView, na realidade é a ação de preço do Bitcoin. Então, a gente pode perceber que aqui por meados de fevereiro, começavam a acumular Bitcoin enquanto o mercado, enquanto o preço do ativo reagia em torno de 18%. No finalzinho de março, a gente começou a observar esses jogadores vendendo, diminuindo as suas posições desse criptoativo tão importante, e a gente também observou o preço do Bitcoin despencar em 37%. Já que no finalzinho de maio, início de junho, a gente pôde observar o comportamento de acumulação nesse perfil de jogador. Então, o preço do ativo caiu 27% e eles aproveitaram para aumentar as suas posições, coletivamente falando, em 52 mil unidades de Bitcoin. Como eu disse, a gente vai trazer 2 pontos de alerta e um deles é em relação a mineradores. E esse gráfico aqui mostra em linha azul uma média do hash rate, enquanto essa linha cinza é o preço do Bitcoin. Vocês podem observar que todas as vezes que o hash rate passa abaixo dessa linha vermelha, consequentemente, a gente também tem uma queda do preço do ativo. Assim como quando o hash rate aumenta, a gente pode ver o preço do ativo também aumentando. E para trazer essa informação de uma maneira bem simples, né, trazendo um dicionário popular, digamos assim, hash rate é a dificuldade da rede. E, por mais estranho que pareça, você falar a dificuldade da rede está aumentando, então o preço do ativo vai aumentar, a dificuldade só aumenta porque você tem cada vez mais computadores ligados, interessados em minerar Bitcoin, e isso também manda um sinal para o mercado de que se as pessoas que estão sustentando a rede estão cada vez mais interessadas em minerar, parece ser um bom momento para acumular. Assim como quando esses mineradores que têm um papel tão importante começam a baixar a sua capacidade de mineração e, como um todo, baixa também o hash rate de toda a rede do Bitcoin, a gente observa o mercado receoso recebendo as informações e eu vejo como uma coisa natural o preço também cair. O grande ponto é que, nesse instante, a gente está bem acima da linha vermelha. Então, basicamente, a gente tem 2 cenários bem claros. E, por mais que a gente tenha falado de muitas coisas positivas, a gente tem que ficar antenado em um máximo de informações possíveis. E essa aqui, para mim, é uma coisa importante, por isso que eu disse que era um alerta. Então, caso a gente veja a continuidade desse hash rate cair, muito possivelmente a gente pode ver o mercado precificar o Bitcoin um preço mais abaixo. Importante observação, vocês podem ver que está destacado esses 2 períodos aqui com faixas azuis, que foi onde o hash rate foi bem mais abaixo. Quando o hash rate fez um movimento, digamos assim, de correção, de perda de força, muito mais assintoso. A gente teve também outros exemplos, por exemplo, aqui entre setembro de 2020 e janeiro de 2021, que a gente viu uma queda do hash rate assintosa, não tão forte quanto essa e quanto essa primeira aqui, e ao mesmo tempo a gente ainda observou o preço do Bitcoin aumentar. Então, não é uma regra máxima, mas é um ponto de atenção. Assim como também é um ponto de atenção aonde você armazena os seus criptoativos. Então, mais uma história triste, agora, na verdade, diretamente de Singapura. E aí, traduzindo aqui para vocês, chaves perdidas no cofre. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?